convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs da Catedral e também participando pelos meios de comunicação social, hoje quero começar a homilia chamando a atenção para o refrão do Salmo. Como é importante esse refrão e procuremos guardá-lo no coração. Disse: eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Neste refrão está toda a reflexão e a homilia de hoje. A vida cristã é um constante realizar da vontade de Deus, mas com prazer fazer a vontade divina, ainda que nos custe, ainda que peça renúncias. É horrível quem participa da igreja reclamando, chorando. É terrível conviver com alguém que faz as coisas, mas faz chorando, ou pior, faz jogando na cara. Neste refrão, eu digo que deve nos acompanhar toda a vida. Não se faz a vontade de Deus com a cara feia, com o amargo no coração. É o preço da cruz. Entenderam por que o bispo começou com o refrão de hoje? Porque muitas vezes também a gente reza na missa o salmo e não presta atenção. Isso é grave. O Salmo 39 é um dos mais belos da Bíblia e um dos que eu mais gosto. Eu lembro um dia rezando numa pequena comunidade. Tinha a flauta, a salmista e um clima matinal, dominical, orante. Isso faz muitos anos, mas eu não esqueço.
como você também não esquecerá que o bispo começou com esse refrão. Queridos irmãos, queridas irmãs, semana passada, você deve se lembrar, nós celebramos o quê? O batismo de Jesus. O batismo de Jesus por João Batista. Jesus sendo batizado, não porque tinha pecado, foi batizado para santificar as águas, e as águas santificadas, nela fôssemos lavados, purificados de nossos pecados. Jesus não tinha pecado, não precisava o batismo, mas ali com João se deu o início da vida pública ou da missão de Jesus como enviado do Pai, e da nuvem aquela voz: esse é meu filho amado, no qual eu encontro meu agrado. Agora, hoje, é o segundo domingo do tempo comum. Significa que o primeiro, nós somos agraciados com a festa do batismo. E agora, é o nosso tempo. É o tempo de todos nós vivermos o nosso batismo. Aliás, domingo passado, depois de uma breve e curta férias, que todos temos direito, porque o ativismo deixa as pessoas doentes, todos precisamos do tempo do refazer-se. Semana passada celebrei e falei uma coisa muito importante, e muitos foram para casa preocupados, porque às vezes sabemos o dia do aniversário, mas muitas vezes não sabemos o verdadeiro dia do nascimento, que é o batizado. Como muitos foram para casa preocupados, hoje muitos também vão para casa preocupados. Farei minha pergunta: que dia você foi batizado? Eu, já faz um tempinho, nem tanto assim, 31 de dezembro de 1960. É importante o dia que eu nasci? Sim. Mas o mais importante, o dia em que eu fui lavado e recebi o Espírito Santo, me tornei templo do Espírito Santo, batizado para morrer para o pecado, batizado para viver para Deus. O convite que eu te faço é esse: vira lá o armário, a estante, acha a sua certidão de batismo. Isso é muito importante. Tão importante, ou mais importante que a sua certidão de nascimento. Porque a partir daquele dia, nós somos chamados cristãos, nos tornamos filhos de Deus para seguir Jesus. É o que ouvimos no Evangelho de hoje. Se domingo foi o batismo de Jesus, hoje é o início da nossa missão. Estamos começando para valer o ano pastoral, o ano na vida da igreja. Aos poucos também a sociedade vai retomando suas atividades, as contas têm que ser pagas e assim por diante, não é? Janeiro já está indo, hoje dia 18 de janeiro. O convite que eu te faço é que você viva intensamente a sua fé neste ano. Claro, e sempre. Porque no ano passado, o ano inteiro nós falamos, somos peregrinos de esperança. Este ano, nós vamos caminhar testemunhando o que celebramos, ser sinal de esperança para o mundo. Por isso que no Evangelho, João viu Jesus se aproximar, interessante, e disse
essas palavras que em toda Eucaristia, toda a missa, o padre fala: felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o singular, hein? Pecado do mundo. Toda a missa você vai ouvir essas palavras. As palavras de João foram incorporadas na missa. Como toda missa tem a Bíblia. Um dia uma senhora falou: eu não vou na missa porque não tem palavra de Deus. Eu falei: essa mulher tem problema. Ou ela não ouve, ou está mergulhada na ignorância. Aí eu fiz ela sentar e fui ponta a ponta mostrando para ela: minha senhora, não fala bobagem. Não fala o que a senhora não entende. E fui explicando para ela, parte por parte, a missa. E ela falou: peço perdão, eu estava na ignorância. Como muitos ainda hoje não percebem a beleza da Santa Missa. Daqui a pouco eu vou consagrar o pão e o vinho e vou dizer para toda a Assembleia: eis o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado por amor de nós. Os cordeiros na Páscoa do templo não sabiam por que estavam sendo sacrificados. Jesus sabia muito bem que a vida dele sacrificada era para a vida e a salvação do mundo. E João o apresentou com esta identidade: eis o Cordeiro de Deus. Ele é a vítima oferecida pelo Pai para tirar o pecado do mundo, e o fará derramando o seu sangue. João profetiza o mistério do sacrifício pascal. Outra coisa importante, e quando o padre, o bispo hoje falar, você vai falar: como é bonito, eu nunca tinha percebido. Alguns assim vão falar, que tira o pecado do mundo, no singular, ou seja, tira a raiz de todos os pecados de nosso coração, porque o oposto do pecado é a graça. Jesus nos liberta do pecado para viver na graça de Deus, que é a saudação de Paulo, da segunda leitura, da carta de Paulo aos Coríntios, finalzinho da leitura: para vós, graça e paz. Por isso que eu falei, Romanos 6, batizado, morro para o pecado e vivo para Deus. Quando eu escuto essas palavras do padre na missa, é uma libertação que eu estou proclamando. O cristão, o seguidor de Jesus, não tem correntes no coração, não tem os pés enraizados no pecado, não tem o coração enraizado no pecado. Ele vai viver na graça e não no pecado. Por isso, não é os pecadinhos. Naturalmente, liberto do pecado, nós vamos nos esforçar em viver a vontade de Deus. Por isso, o refrão do Salmo: ele tira o pecado do mundo. Como eu posso ouvir essas palavras na missa e depois caminhar de qualquer jeito? Aliás, quinta-feira, quando eu fui celebrar numa paróquia em que eu fui pároco, eu disse: não adianta carregar a cruz no peito e viver de qualquer jeito, no calor da homilia. Porque muita gente usa a cruz no ouvido para enfeite, usa no peito para enfeite, faz tatuagem para enfeite. Tudo bem, mas não adianta tatuar a imagem e viver de qualquer jeito. Não adianta botar uma cruz de 10 metros na frente da tua casa,
mas a família não se encontra, não reza, não conversa e ninguém se ajuda. A cruz material, símbolo, não salva. Mas na fidelidade ao Cordeiro, com as renúncias cotidianas e o carregar da cruz, que não se vê, a salvação se alcança. Eu digo sempre, como bispo, não é difícil carregar essa cruz no peito. Difícil. E se não fosse a graça de Deus, eu não suportaria. Difícil é carregar a cruz no silêncio, na resignação, na paciência. Escutar bobagem e não responder, não dar resposta. Ser incompreendido e levar adiante a missão. Cruz, espiritualmente, não se carrega lamentando. Cruz, espiritualmente, se carrega rezando. É fácil? Não. Por isso a oração. Vejam que o bispo ficou explicando aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente muitos aqui nunca tinham ouvido essa explicação, mas essa é a nossa missão: é ensinar, santificar e governar. Nunca mais você vai ouvir essas palavras de qualquer jeito, e certamente vai se lembrar desse mortal, dessa explicação. Como a gente esvazia o que há de belo na igreja. E às vezes com orações fracas, sem conteúdo, devoções insignificantes, nós temos riquezas desconhecidas e pouco valorizadas. E João humildemente vai dar testemunho a ele mesmo: eu vi descer como uma pomba do céu, ficou sobre ele. Eu não o conhecia, mas eu vi sobre ele o Espírito Santo. E é ele quem batiza com o Espírito Santo. E João fortemente diz: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Interessante. E um pouco antes: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. João 1, e a gente está aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos, diz assim: ele que existia antes de todos os tempos. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas sempre existiu. Ele não nasceu por acaso e nem é fruto da carne, mas é obra do Espírito Santo. João sabe o seu tamanho diante da imensidão do Messias. E o que há de mais bonito em João, que tinha seguidores, ele fez uma coisa que, sobretudo, lideranças, padres, bispos, principalmente, temos que aprender. Ele tinha os seguidores, mas João apontou como de Jesus o Cordeiro e entregou o André para seguir Jesus. E o discípulo amado João vai seguir Jesus. João Batista não era dono do seu rebanho, não era dono dos seus seguidores. Eu digo sempre para mim mesmo: eu não sou dono da diocese, ninguém me segue, nós seguimos Jesus. Padre Hermes não tem seguidores, porque se tiver, está errado. Você tem discípulos de Jesus. Nenhum padre pode ter fã-clube. Nenhum padre pode dizer: vocês são meus, vocês são de Deus. Nós passamos, fica Jesus. João me ensina isso. Como também os filhos não são propriedade, passam. E vocês procuram entregar os filhos não para o mundo,
mas para Deus. Pai, mãe, não faça do seu filho uma propriedade privada. Eles têm projetos, eles têm sonhos. O que um pai ou uma mãe tem que fazer é ajudar os filhos a fazer voos, mas com o pé no chão, com juízo, senão vai estragar a vida. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ver um filho se perder. Por isso, não somos donos dos que nos foram confiados, somos servidores. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez este convite. João falou assim: eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Essa palavra de João tem que ser minha e tem que ser sua. 2026. Vamos dar testemunho de Jesus à luz do mundo. Que as pessoas nos vendo falar, que as pessoas nos vendo agir, percebam que não somos qualquer coisa, qualquer pessoa. Nós temos valores, nós temos identidade, nós temos uma configuração de Jesus. Triste da pessoa que vive uma fé apenas aparente e não de fato. Não percamos nunca a oportunidade de dar testemunho de Jesus à luz do mundo. Ele, como fala o segundo cântico do servo sofredor, primeira leitura, ele é a luz das nações. Que nossas pastorais, nossos movimentos, nossos grupos de oração tenha sempre um objetivo: aprofundar o conhecimento do Cordeiro, desta luz que é Jesus. E quanto mais conhecermos Jesus, o amaremos, e quanto mais o amarmos, dele daremos testemunho. Conhecer, amá-lo, conhecê-lo, amá-lo e dar testemunho. Não desanime. O ano está apenas começando. E estou com muita vontade de celebrar os 40 anos da Diocese. E temos muitos desafios. E reclamação e lamentação não adianta. O que adianta é descruzar os braços, tomar a cruz e seguir Jesus. E eu não poderia deixar de falar do nosso querido São Sebastião. Com a sua vida, com o seu sangue derramado, ele testemunhou a luz que é Jesus. Coragem, fidelidade. Ele conheceu Jesus, ele amou Jesus, ele testemunhou Jesus. Façamos o mesmo. Também os jovens, neste ano passado, fizeram o EJC. Conheceram um pouco mais Jesus, não apenas para ficarem mais sabidinhos, mas mais santos. Não se conhece Jesus para conhecer apenas uma pessoa a mais. Jesus se conhece para se amar. E quando ele é amado, a sua luz transparece. Queridos jovens, alguns certamente já apagou a luz, mas eu vejo um bom número aí. Levante a mão. Levanta a mão. Aqui também. Como é bonito, como é confortante para a equipe do EJC, como é bonito para os padres, como é prazeroso ver os jovens se apaixonando por Jesus, missa pós missa, domingo pós domingo. E eu garanto, jovem,
Só Jesus importa, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. O aproximar-se de Jesus é caminhar na luz. O afastar-se de Jesus é caminhar nas trevas. O aproximar-se de Jesus é ser livre do pecado. O afastar-se de Jesus é ser acorrentado pelas garras do maligno e do pecado. Felizes os convidados para ser do Senhor. Jovens, amem, conheçam, amem e testemunhem Jesus. Porque há muitos outros jovens que ignoram ou ainda não tiveram a oportunidade que vocês tiveram. E a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Não basta dizer, eu encontrei Jesus. É preciso dizer, levarei outro jovem ao encontro com Jesus, porque vale a pena. Porque é mais que vale a pena, é necessário. Feliz o jovem que passa no mundo fazendo a diferença e acendendo estrelas na escuridão da noite de outros jovens. O bispo está inspirado? Papa Francisco. Felizes ser jovem é acender estrelas na escuridão da noite de outros jovens. Há jovens apagados e apagadores de estrelas. Façam a diferença. Acendam estrelas. Sejam diferentes, porque vocês são de Cristo e não são do mundo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.